Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia. Com grande alegria, nesse horário aqui na nossa emissora, na Rede Século XXI, a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados à doutrina da Igreja, a santa doutrina católica. Olha, é muito rica a doutrina da Igreja, tantos assuntos, tantos pormenores. Olha, se a gente ficar conversando sobre essa doutrina durante um século, ainda não vai ser suficiente para falar de tudo, né? Porque é muito rico mesmo o que acontece no meio da Santa Igreja Católica, e o Espírito Santo sempre suscita novidades, novos santos, novas ordens religiosas, história belíssima de tantos séculos de cristianismo, enfim. O programa Eclésia é a hora que a gente conversa sobre a história da Igreja, sobre a doutrina da Igreja, sobre as Sagradas Escrituras, sobre a biografia dos grandes santos. E no caso de hoje envolve um beato da Igreja, que eu vou falar daqui a pouquinho. Antes eu quero dar as boas-vindas aqui ao Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Eric. Boa noite, prezados amigos e telespectadores. Meu grande abraço fraterno, desejando muita paz, muita serenidade e, pois não, também muita boa vontade de conhecer cada vez mais este que em língua latina é chamado Depositum Fidei. Isto é, digamos assim, este poço sem fundo, né, que é constituído pelo conhecimento da doutrina cristã e que nos ajuda a penetrar cada vez mais as verdades que norteiam, digamos assim, os nossos ideais de vida cristã. Quanto mais se conhece, mais se ama, né? É isso aí, Padre. E todos nós somos chamados a dar esta bela contribuição, chegando nas vossas casas, procuramos usar até uma linguagem bem clara, para que todos tenham total satisfação e sintam a necessidade de enriquecer o seu patrimônio pessoal e espiritual através destes conhecimentos que justificam e dão também grande nobreza à nossa expressão de fé. O assunto de hoje, né, Padre Guido, já adiantei que é sobre um beato. Sim. Né, na verdade é um papa, beato da Igreja. Em muitas ocasiões, eu perdi as contas de quantas vezes a gente já citou ele aqui durante as nossas conversas. Sim. Ora sobre obras em que ele participou, horas sobre um pouco da sua vida mesmo, coisas que ele combateu, enfim, um grande papa. E a gente, diversas ocasiões, a gente conversava aqui, o Padre Guido, eu, o nosso diretor Lucas, os bastidores, precisamos um dia dedicar um programa exclusivo a esse personagem. Estou falando do beato Pio IX. E hoje, então, temos essa oportunidade, vamos conversar sobre o papado, o pontificado do beato Pio IX. O Pio IX, esse grande papa, o nome dele era Giovanni Maria Mastai Ferretti, quer dizer, João Maria, né, Padre Guido? Exato. João Maria Mastai Ferretti, um papa italiano, claro. Um papa italiano natural da cidade de Senigallia, na parte centro-norte da Itália. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1792 e veio falecer o dia 7 de fevereiro do ano 1878. Era de uma família nobre da cidade, mas ele logo descobriu em si a vocação de consagrar-se a Deus na vida sacerdotal. Frequentou também o seminário, se tornou sacerdote no ano 1819 e a sua primeira manifestação de sacerdote foi a vida missionária, diácono. E ele veio aqui para a América do Sul nos primeiros anos do padre, né? Foi para o Chile, alguns anos no Chile. E depois voltou para a Itália e se tornou jovem, somente com 6 anos de sacerdócio, foi consagrado bispo da cidade de Spoleto. E poucos anos depois mudou de Spoleto para Imola. Imola, mais uma diocese é conhecida, a cidade de Imola, pela Fórmula 1. É verdade, lá tem um autódromo de Fórmula 1. Que não é, porém, o autódromo do Grande Prêmio da Itália, mas da República de San Marino. Ah, entendi. Que não tem um espaço físico, geográfico, pega este autódromo. O Grande Prêmio de Imola, né? De Imola, exato. Né? Aliás, foi aí que perdeu a vida Ayrton Senna. É verdade, é verdade. Bem no dia 1º de maio, foi exatamente numa competição que perdeu a vida. E foi naquela região, então, que Pio IX foi bispo durante um tempo? Foi bispo, exato, foi bispo. E, gente, no ano 1846 veio falecer o Papa
Ele foi consagrado também, honrado com o título de cardeal, participou do conclave e foi eleito Papa. Ele sucedeu Gregório XVI. E Gregório XVI. Antes dele foi o Papa Gregório XVI, né? Exato. E depois do pontificado dele será Leão XIII. Leão XIII, exato. E exatamente no dia 16 de junho do ano 1846, ele se tornou Papa e fez questão de ser chamado com um título de Pio. Pio IX, porque já tivemos 8 papas antes dele com o mesmo nome, né? E o último Papa Pio é o Pio XII, né? Exato. Pio XII, né? Depois nós temos, alguém poderia perguntar, padre, os papas que têm a liberdade de escolher o nome, atualmente qual seria o papa mais conhecido como nome? João. Já tivemos 23 papas com o nome de João. Num total de 266 papas até hoje na história da Igreja, de São Pedro ao Papa Francisco. Então, João é o que está na lista aí. Está na lista, é o primeiro. Sim, mais vezes for escolhido. Mas é simbólico, porque São João foi um grandíssimo missionário, né? É verdade. Pode resumir em si mesmo os dois João. O João Evangelista e o João Batista, mas também ele com o título, né, deste grande missionário. Agora, a lista dos Pios, não estão ruins também, né? Mas não é uma lista ruim, porque você tem São Pio V, que foi santo. Sim. Né? Bom, Pio X, santo. Pio XI e XII, os gigantes do século XX. Perfeito. Né? E, obviamente, Pio IX, nosso personagem de hoje, beato da Igreja. Beato foi beatificado, inclusive, pelo Papa, que é santo, João Paulo II, no ano 2000. No ano 2000. Né? E o pontificado de Papa Pio IX foi, na história da Igreja, o segundo mais comprido. Quer dizer, só perde para São Pedro. Exato, ele reinou, Pio IX, por mais de 31 anos, minha gente. Mais de 31 anos e 7 meses ainda, passou de 7 meses. Quer dizer, depois de São Pedro, que foi o primeiro Papa lá do início da era cristã, que recebeu, obviamente, o seu pontificado das mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pio IX, até hoje, é o Papa que mais tempo governou a Igreja, depois de São Pedro. Perfeito. Ele é dotado até de uma boa saúde e de uma vontade extraordinária de tornar-se, de ser o verdadeiro pastor. Digo isso porque o longo pontificado de Papa Pio IX foi caracterizado também por uma longa sequência de cartas encíclicas. Se a gente pensar na média, 31 anos de pontificado, e ele escreveu 38 cartas encíclicas, quer dizer, é mais que uma por ano, Padre Guido. Mais, chegou a escrever até 2 até em um ano, mais de uma vez. Por que esta preocupação? Porque o Papa, mesmo não tendo os meios de comunicação que cada um de nós hoje tem à sua disposição, era uma pessoa, porém, muito atenta ao que estava acontecendo, não só ao seu redor, mas no mundo inteiro. E, inclusive, o Papa mostra, através destas cartas encíclicas, digamos, de ser o verdadeiro pastor que quer única e exclusivamente o bem das suas ovelhas. Transformando esta linguagem no sentido prático, ele lutou muito contra o racionalismo, o falso liberalismo, o panteísmo e também, diácono Eric, estava começando o comunismo. Portanto, o Papa mostra o perigo gravíssimo de qualquer tipo, de qualquer regime totalitário, porque vai estragar o equilíbrio da pessoa humana no seu modo de ser, de agir e de pensar. Quer dizer, ele era um visionário, né? Porque muitos desses problemas que ele combateu muito ali no germe do problema, né? Estava começando. O exemplo do comunismo. É o primeiro Papa que levantou a voz contra o comunismo. Aliás, de Pio IX até hoje, muitos papas passaram, todos eles, alguns com mais ênfase e outros com menos, de acordo com cada época, mas todos os papas até hoje, de Pio IX, né? Olha que a lista é grande depois, né? Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, que ficou só 33 dias, João Paulo II, Bento XVI, chegamos em Francisco. Ou seja, muitos papas que confirmaram o que ele começou lá atrás, ou seja,
ressaltaram o problema do comunismo, do socialismo, Sim. e como a gente vê na história do século XX, foi um regime que mais matou pessoas ao longo de toda a história da humanidade, né? Perfeito, Diácono Eric. E o Papa Pio IX teve o grande merecimento de ter, digamos, orientado as pessoas a ser como o agricultor que quando nota uma grama que não faz bem, logo tem que arrancá-la. Isto é, estes regimes totalitários na história tiveram o seu momento de, entre aspas, esplendor. Mas o que aconteceu? Milhões e milhões de pessoas enlutadas, de famílias enlutadas. A destruição digamos, da dignidade da pessoa humana. A morte violenta, as guerras mundiais. Gente, o Papa já foi um profeta. Ele percebeu o grave risco que aconteceria adotando esse sistema de governo, esses regimes na vida da pessoa humana, e ele chamou a atenção, certo? Papa, o pontificado dele também caracterizou-se, Diácono Eric, por uma extraordinária inclinação e devoção para com Nossa Senhora. Vamos fazer o seguinte, não vamos contar já o que ele fez relacionado a Nossa Senhora, não? Sim. Vamos esperar um pouquinho, porque quem não sabe tem que aguentar um pouquinho aí, ficar conosco durante a nossa conversa, que a gente volta nesse assunto daqui ali na frente, porque tem uma coisa muito especial relacionada a Nossa Senhora. Se você não sabe o que ele fez, você vai saber já já. Vamos fazer um suspensezinho, Padre Guido? Pode ser? Porque antes, ainda da gente chegar nessa história que é belíssima, queria que o senhor contasse um pouco pra gente a condição que a Itália vivia naquela época, porque isso tem uma relação direta com o pontificado dele, Sim. porque um vai interferir o outro. Os problemas do Estado italiano, né, vai influenciar no governo de Pio IX, e o próprio governo de Pio IX também, de certa forma, influenciará as decisões políticas ao seu redor. Padre Guido, explica isso pra gente. Certo. Temos que fazer um passo para trás, Diácono Eric, na história, e chegar na época não só do Papa Pio IX, mas também dos anteriores papas que vieram. A Itália não era um país unido. Não existia, digamos assim, uma unidade em todas as regiões da Itália. Era chamada de Itália, mas era formada por vários estados, cada um independente. O idioma era o mesmo, mas circulava uma moeda diferente, por exemplo, né? Havia inúmeros reis e rainhas, e era bastante normal, foi uma coisa constatada na história, que também o Papa, lá em Roma, tivesse aquele que era chamado de poder temporal. O reino, digamos, baseado num território, nos bens num patrimônio, etc., num exército, numa riqueza, etc. Talvez Deus, que faz sempre as coisas certas, escolheu o momento e a pessoa certa neste grande Papa. Porque nós notamos no pontificado de Papa Pio IX uma mudança quase que radical da postura até da pessoa do Papa, que a partir dele não vai ser vista como um rei, como um homem cheio de poderes, até militares, de riqueza, etc., mas com a imagem de pastor. Por isso, o poder temporal começa a ser colocado de lado. Graças a Deus, o diácono acenou antes aos vários papas de hoje, né? Onde este problema não existe mais. Certo. E temos que louvar a Deus, porque é aí que o Papa mostra que, na verdade, ele é em benefício dos fiéis que Deus entrega aos seus cuidados pastorais no mundo inteiro. Então, a Itália era formada por vários estados. Também na igreja tinha o estado da igreja, com este título, o estado pontifício. Certo. Certo. E nascia em tantas pessoas o desejo de constituir uma unidade dentro da Itália, pelo fato que havia povos que moravam ao redor da Itália e que cobiçavam um terreno, uma abertura para o mar. Do ponto de vista geográfico, Sim. a Itália é privilegiada, e os países ao redor, às vezes, querem justamente se aproximar com interesses políticos, econômicos, de ter acesso ao mar e tudo mais, né, Padre Guido? Perfeito, porque o acesso para o mar significa comércio, significa bem-estar, significa progresso, etc., né?
houve alguma tentativa de alguns estados do norte da Itália de se unirem porque chegavam vozes de uma invasão austro-hungarica, porque queriam cobiçar o território de Veneza, no norte da Itália. Certo. E tivemos duas guerras chamadas de independência na Itália, no ano 1848 e depois no ano 1859. Ou seja, as duas guerras no pontificado de Pio IX. Sim, as duas. E é interessante que na Segunda Guerra de Independência, sendo que os estados do norte da Itália não eram estados fortes, tiveram que pedir ajuda aos vizinhos. Nesse caso foram os franceses, certo, que ajudaram os piemonteses, isto é, os que moravam no estado do Piemonte, que pertencia ao reino da Sardinha, da outra grande ilha que pertence à Itália. Certo. Finalmente conseguiram expulsar a invasão austro-hungarica. Conseguiram. E a cidade de Turim, na Itália, foi proclamada capital do Reino da Itália, certo, com um rei, portanto uma monarquia. E o rei foi eleito com o nome de Vítor Emanuel II, certo, no norte da Itália. Logo em seguida, todo mundo começou a se anexar, porque estava crescendo como uma potência. E foi somente 2 anos depois, exatamente no dia 2 de junho do ano 1861, ou seja, durante o papado de Pio IX, durante o pontificado de Papa Pio IX, que a Itália unificou-se, todos os demais estados, digamos, reis e rainhas abdicaram a favor do rei lá na Itália, e a capital mudou do norte, onde estava a cidade de Turim, para Roma. E como é que a igreja ficou no meio dessa história, Padre Guido? Exato, é aí que é a famosa questão romana. Como Roma tem o Papa e como se deveria invadir o Papa, foi aí que o governo entrou com as famosas leis da garantia. Isto é, sentados na mesa, o governo da Itália assinou um documento dando total garantia para a vida do Papa, para os poderes, para aquele território onde o Papa morava, o Vaticano, certo? E o Papa deixaria todos os bens materiais a serviço da Itália. A princípio, o Papa Pio IX aceitou isso de bom grado? Não, absolutamente, Diácono Eri. Aliás, ele soltou uma frase que se considerava prisioneiro do Vaticano. Ah, por isso então que o Papa Pio IX, muitas vezes essa expressão é relacionada a ele. Sim. Ele era considerado prisioneiro do Vaticano por isso, que ele ficou de mãos atadas de acordo com a influência do poder temporal. Perfeito, né? E esta questão do Vaticano e dentro lá de Roma será solucionada somente por um sucessor do Papa Pio IX, Pio XI. Já no século XX depois. Exato, né? No mês de fevereiro, dia 11 de fevereiro do ano 1929, com Benito Mussolini. O famoso Tratado de Latrão, Padre Guido? O famoso Tratado de Latrão, no qual o Papa perdeu todo o poder temporal, permanecendo como rei dentro do Vaticano. Do ponto de vista jurídico, o Vaticano é como uma monarquia, digamos assim, né? E a pessoa que é eleita Papa, qualquer que seja a sua nacionalidade, se torna o primeiro cidadão do Vaticano. Na verdade, então, aquele problema que começou com Pio IX, a chamada Lei das Garantias, etc., foi uma maneira de diminuir a ação do Papa no que diz respeito à influência política. Perfeito. Né? Somente, como o senhor disse, lá no papado de Pio XI, bem depois, é que a coisa começa a ficar um pouco melhor, mas mesmo assim, no final das contas, a igreja perde muito território, perde bens, né, Padre Guido? Perde bens materiais, mas em compensação, é aqui que nós temos que tirar o chapéu diante do Papa Pio IX, em compensação se destaca a missão do Papa, que não é aquela de tocar para frente bens materiais, ou administrar um poder material, mas aquele de ser o verdadeiro pastor da igreja.
Portanto, a missão espiritual de conduzir o rebanho de Deus. Talvez esta missão, diácono Eric, não foi bem entendida nem pelo clero daquela época. Por isso que talvez a memória dele seja tão dividida. Há muitas pessoas que o amam profundamente, sim, mas também ele foi muito difamado, Pio IX. Foi muito difamado. Se eu usasse neste momento a cultura italiana, até o nome dele, Pio IX, a letra nono, separado, vira no, não. E as pessoas falavam, o Papa Pio, não. Isto não dá certo nada com este Papa. Puxa vida. De uma maneira muito irônica, sarcástica, certo? De ofensa, até porque não compartilhavam exatamente o seu jeito de ser e a estrutura que ele queria colocar dentro da igreja. Só que não foi somente, diácono Hélio, um homem assim de palavra, mas também fez questão de colocar por escrito, e exatamente quando ele percebeu que era possível que no mundo nascessem alguns regimes totalitários, olha, foi grandemente inspirado pelo Espírito Santo, porque ele chegou a dar um basta e chamar a atenção para, inclusive, a partir do pontificado de Papa Pio IX, quando uma pessoa era consagrada bispo, uma das primeiras coisas que devia fazer era de jurar sobre a Bíblia, de evitar aquele que era chamado na época do modernismo. Quer dizer, os primórdios disso está lá com Pio IX. Está com Pio IX. Entendi. Está com Pio IX. Eu vou te dizer mais, diácono Eric. A minha congregação religiosa, os padres rogacionistas, é italiana de fundação, né? Eu também sou de lá. Quando vieram os primeiros padres para o Brasil, no 1950, foram para a cidade de Passos, Minas Gerais. Tem muita gente que está nos acompanhando em Passos. Meu abraço fraterno, né? Fiquei 10 anos lá. E no diário da história da casa, quando eles chegaram no Brasil, foram diretos na casa do bispo de Guaxupé, a diocese, que ofereceu hospedagem e um jantar festivo naquela noite, e antes de jantar, reuniu os 4 padres missionários na capela interna da sua residência, o bispo, e obrigou os 4 padres a botar a mão sobre a Bíblia e fazer o juramento chamado antimodernista. E estamos no ano 1950. O grave perigo que a igreja sempre encontrou e sempre encontrará, mas a voz do pastor que chama a atenção para não sermos vítimas destas coisas que estão ao nosso redor, porque pode desviar uma pessoa daquela que é a retidão de intenção quanto à administração religiosa do rebanho de Deus. Padre Guido, uma das encíclicas que Papa Pio IX escreveu, ele deixa tudo isso que o senhor falou aí de uma maneira mais clara, dividindo um monte de tópicos, na qual ele vai deixar claro quais eram então, os principais problemas da época e que a igreja levantou voz através do seu pontificado e que acabou gerando depois grande influência no século XX. O Padre Guido acabou de dizer uma delas, né? que é a encíclica Quanta Cura. Quanta Cura, sim. Quanta Cura, língua latina, significaria em português com qual cuidado, com qual atenção, né? Ele fala do perigo que é constituído pelo nascimento de partidos políticos que têm uma tendência para regimes totalitários. Certo. Como também fala do gravíssimo problema que nasce na vida da pessoa humana quando se nega a fé. E fala, sobretudo, também do liberalismo, o gravíssimo perigo de constituir uma fé, uma pseudo-liberdade, mas como um fantoche, porém, isto é, que não responde a um ideal de vida.
entraria somente um parecer pessoal, uma visão, digamos assim, pessoal, mas não em sintonia com uma doutrina e, mais ainda, com o magistério da Igreja. Por isso, o Papa, ele faz questão de citar todas estas falsas doutrinas, o caminho que pode levar a aceitar exatamente estas falsas doutrinas. Então, numa espécie de anexo, né, a essa encíclica chamada Quanta Cura, o documento que ficou conhecido como Sílabus, né, traz 80, ele elenca 80 problemas, Padre Guido. 80 principais erros do nosso tempo. Quer dizer, olha só. Eu acho que quando a gente iniciou o programa, nós lembramos aqui que ele era um visionário, a gente não está forçando a expressão, era mesmo, né? Exato. Ele identificou reais problemas daquela sociedade que a gente recebe essa influência até hoje. Exato. Poderíamos um dia, diácono, se tiver a possibilidade de preparar um programa sobre os sílabus. Vamos, né? vamos. Inclusive, dos 80 erros, destacamos os últimos. A título de curiosidade, muitas pessoas não conhecem, né? O erro número 80 era que o pontífice romano tente de se reconciliar e acordar com o progresso, com o liberalismo e a civilização moderna. De jeito nenhum, minha gente. Não pode um Papa sentir-se escravo destas ondas, digamos assim, que sobem e descem conforme vão os tempos. Aliás, na época do Papa Pio IX, existia uma coisa que depois parece que foi Papa João XXIII ou Paulo VI que aboliram. Quando o Papa era levado na Praça de São Pedro para receber a coroa bem no começo do seu pontificado, o cortejo com o Papa, no meio de milhares e milhares de pessoas, parava 3 vezes. E um cardeal pegava um estopim, acendia na frente do Papa e depois soprava, apagando o fogo, e dizia uma frase em língua latina: Sic transit gloria mundi. É assim que passa a alegria do mundo. Com um sopro já se apaga. Por 3 vezes, um ritual que hoje permanece como um documento. Certo. Mas que tinha a sua grande importância diante do que o Papa depois colocou por escrito. Isso é de deixar-se levar pela onda e entrar a fazer parte de uma vida não baseada nos princípios éticos que formam a doutrina da Igreja, mas sobre opiniões pessoais, libertinagens, ou interpretações até fruto de fantasia, até da mesma doutrina. Inclusive, o Papa lutou também contra o fenômeno do ultramontanismo, né? Padre Guido, é muito interessante essa história, mas a gente precisa ir para o intervalo agora. Eu pedi para o senhor explicar para a gente na volta, então, qual que é o problema do ultramontanismo, certo? Exato. Porque, olha, o senhor já está devendo aqui a explicação sobre o que ele fez com Nossa Senhora, que logo depois do intervalo o senhor vai explicar para a gente. Qual o problema do ultramontanismo, mas tem muitas outras coisas interessantes. A da relação dele com os judeus, o que São Tomás de Aquino tem a ver com toda essa discussão. Olha, foi um gigante, Pio IX, e a gente está conversando no programa de hoje sobre o papado desse beato da Igreja, Pio IX. Não sai daí que tem muita coisa interessante no próximo bloco. A gente volta já já.